Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho, curta esse vídeo e ajuda assim o canal a crescer, beleza galera? Zago foi demitido e o Botafogo já anunciou aí, já apresentou na verdade, o seu novo treinador, né? E viemos aqui falar um pouco sobre essa saída de Zago, né galera? Porque a verdade é que Zago foi aí sacrificado pela diretoria. Por quê? Porque era o único que podia ser trocado, né? Nenhum jogador poderia ser, por exemplo, dispensado e contratar outros jogadores porque a janela está fechada. Então, o único que poderia ser trocado era justamente o treinador, mas não é o treinador que entra em campo, né? Se criou essa narrativa aí nos últimos dias de que os jogadores não estavam entendendo bem a filosofia ou a metodologia de Zago, né? Tudo conversa fiada justamente para queimar o treinador e ele ser sacrificado ao invés dos jogadores, né? E a diretoria não podia fazer mais nada, né? Ou criticava os jogadores, o que poderia ser pior, ou se desfazia do técnico, né? Que era o único que poderia, como eu já disse, ser trocado. Então, toda essa movimentação de jogadores aí, a notícia de que jogadores não estariam entendendo a metodologia, a filosofia do Zago, é tudo conversa fiada para esses perebas do Botafogo se autopreservarem, né? Na verdade, Zago não veio aqui ensinar esses infelizes a dominar uma bola, né? Um fundamento básico, tudo fundamento básico, a dominar uma bola, a chutar um chute na direção do gol, a tocar certo, um passe de 1 metro ou de 2 metros que eles não conseguem, a dar um bote certo, a dar um desarme, coisa que eles não conseguem. Até a defesa que vinha aí nos últimos jogos, até combatendo, nesse último jogo foi uma verdadeira patetice, né? Um bote errado, desarme errado, assistindo a partida, os 3 gols do Floresta, foi como se fosse brincadeira, né? Os jogadores do Floresta passeando em campo, sem nenhum tipo de marcação, de bote, de nada. Então, o Zago não veio aqui ensinar fundamento básico a esse povo, né? Tudo isso é fundamento básico, se jogar futebol é basicamente, né? Aí eles inventam essa desculpa de que não estavam entendendo a metodologia do treinador, né? Justamente para sacrificar o treinador. Como eu disse, eles tinham chegado no fundo do poço contra o Guarani, perdido para o Guarani, chegaram no fundo do poço, não satisfeito, cavaram aí o fosso e jogaram o treinador na fossa, né? Jogaram lá dentro do treinador e sacrificaram o Zago para, como eu já disse, se autopreservar. E chegar aí o novo treinador, e a perspectiva que eu, pelo menos, tenho, é de que dificilmente as coisas vão mudar, né? Enquanto tiver esses jogadores aí, é mais fácil eles queimarem esse novo treinador do que aprender a jogar o mínimo de futebol, porque eles desaprenderam completamente, não é de hoje, são 6, 7, 8, 9 rodadas, porque desde o jogo contra o 13, né, depois da vitória lá em Campina Grande, aí depois da vitória teve o Concórdia ainda, né, pronto, depois do Concórdia, acabou-se o time, o jogo de volta contra o 13, os 2 jogos contra o Souza, os 5 jogos da Série C e o jogo contra o Flamengo, né, um pior do que o outro, uma atuação mais ridícula do que a outra, e aí fica pelo menos para mim, a sensação de que as coisas só vão piorar, né? Se bem que piorar mais do que a gente já tá, é praticamente impossível. Agora, esse elenco aí que tá do Botafogo consegue, a cada dia, a cada rodada, o impossível, né? Que é piorar o mínimo do mínimo do mínimo, eles conseguem piorar ainda, porque o jogo contra o Floresta foi de quem estava fazendo ali corpo mole, né? Porque os gols que o Botafogo levou, sem nenhuma combatividade pelos seus jogadores, é jogador que está fazendo corpo mole. Então a diretoria tem que identificar aí esses jogadores para dispensar na hora certa, né? E mais nunca votar para o Botafogo esses maus elementos, né? Porque o jogador que faz o que fizeram contra o Floresta, foi 3 gols fáceis. O Floresta só tinha feito 1 gol até aquela partida. Fizeram os gols mais fáceis da Série C, né? Foi o Floresta passeando, toque dentro da área, fora da área. Quando a bola sobrava, tinha 4 jogadores do Floresta contra 3 do Botafogo. Uma patetice só a defesa do Botafogo nesse último jogo, corpo mole, justamente para queimar o treinador, porque não tem outra explicação desses pereba, não fazer pelo menos o mínimo que estava fazendo, que era pelo menos combatividade ali atrás. Foi justamente essa combatividade que a gente não perdeu, por exemplo, pro Náutico, que a gente perdeu pro ABC, porque teve uma mínima combatividade lá atrás. Enquanto o Floresta desapareceu completamente essa combatividade, né, galera? E fica aí, então, a questão, né? Se esse treinador também vai servir aí
de bode expiatório para esses jogadores ridículos continuarem a maltratar o futebol e acabar com o juízo do torcedor, né? Eles maltratam a bola, a pobre da bola, e acaba com o nosso juiz, esses jogadores que estão aí no Botafogo. Então vamos ver se pelo menos eles vão dar algum alento, né? Nesse próximo jogo é contra o Maringá ainda. Maringá, tá lá em cima o Maringá, jogo aí importantíssimo pro Botafogo, fora de casa, lá no Paraná, Maringá é Paraná, né? Lá no Paraná, então a coisa aí pode piorar ainda mais, né? E a sorte do Botafogo é que o Itabaiana não venceu, né? Itabaiana não venceu e por isso não passou o Botafogo. O Botafogo ainda poderia ter perdido mais posição. Acabou essa rodada, a quinta rodada, na 13ª posição. Daqui a pouco a gente vem com o vídeo aí do giro da rodada, né? Mostrando todos os jogos. Mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí. O que é que vocês acham, galera? Se esse novo treinador vai conseguir fazer os perebas jogar o mínimo, né, de futebol, acertar o básico do básico, o fundamento básico do futebol, que nem isso eles estão acertando, né? E a última fortaleza ainda, posso dizer, a última fortaleza que o Botafogo tinha era a combatividade ali na frente da área, né? Mas contra o Floresta, até isso acabou-se. O goleiro, que era a Muralha, levou 3 gols, porque era um bando de pateta ali na frente dele jogando. Ele levou 3 gols, foi furado aí, que não tinha levado nenhum gol, e até a zaga, e até o goleiro, nessa última rodada contra o Floresta, me abandonou também, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham? Se esse novo treinador vai dar jeito no Botafogo, nessa equipe aí, medíocre do Botafogo, né? Porque não é possível que a gente piore ainda mais, né, galera? Não tem condição da gente piorar ainda mais do que já tá, né, galera? Então é isso. Fique com Deus. Fui.